diminuir o volume aqui. Tá, entramos. A gente vai tentar começar a live de novo agora, para ver se conseguimos realmente iniciar ela agora, vamos ver. Consegue solicitar o acesso agora para ficar? Só um pouquinho. Me diz de novo, onde é que eu solicito acesso? É ali no... Deixa eu Só comenta um oi ali embaixo nos comentários que a partir dali eu consigo te chamar para entrar. Tá. Enviei. Aqui. Nos comentários da live mesmo. Comentários da live. Isso, ali na caixa de comentários. Tá, só um pouquinho. Sim, consigo. Ok. Agora foi. Sim, eu Acho que agora vai entrar. Oba! Oi, professora. Tudo bem? Tudo Conseguimos? bem. Conseguimos, muito obrigada pela Imagina, ajuda. imagina. É minha segunda live, eu tô a primeira vez no Instagram, né? Então eram dois iniciantes, deu um problema. Sem problema. Sim, Eu vou sim. fazer a abertura inicial de novo, mais uma vez, que eu tentei fazer duas vezes, ele não deu, uma deu problema no som e a outra tu não conseguiu entrar, e depois a gente começa, tá bom? Então, boa noite. A gente começa agora mais uma live do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. O meu nome é Abner Lopes, eu sou estagiário do MHR, acadêmico do curso de História também. E para quem não conhece o museu, para quem não segue ali, mas ainda não nos conhece, o museu fica no centro de Passo Fundo, próximo ao Bela. O espaço do museu pertence à Prefeitura Municipal de Passo Fundo e o museu está vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo. Durante a pandemia, com a pandemia, né, com o isolamento social, o museu tem procurado formas de se manter próximo à comunidade e próximo ao público. E as transmissões ao vivo com os convidados do meio acadêmico são uma delas. Então, hoje o museu fica muito feliz de ter a Prof. Carla Simone Rodrigueiro com a gente. Oi, Prof, tudo bem? Tudo Tudo bom? bem? É um prazer. Que bom. Só ajustar o último aqui. A professora Carla Simone Rodrigueiro é doutora em História, professora titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Prof. Carla também é autora de livros e artigos sobre temas da história do Brasil contemporâneo e sobre história oral. Professora... Aí, ajustou a câmera. Sim. Aí, sobre história oral. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa live. A gente vai falar sobre história oral no contexto da pandemia. Articulamos o tema com a Prof. Carla. E a gente vai falar sobre isso porque a Prof. Carla, principalmente porque a Prof. Carla está participando do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, né? Que a gente vai falar dele mais para frente. Já de início, eu agradeço a Prof. Carla por participar, por ter aceitado participar com nós, e ter elaborado o roteiro com nós também, feito todo o processo. O projeto Documentando a Experiência da Covid é um projeto estadual, aqui do Estado, né? São várias instituições que estão envolvidas, tem o governo estadual, tem o arquivo público, tem a URGS, a gente vai falar dele no segundo momento, mas para começar agora, Prof, como a gente tem
quem nos segue, quem está assistindo agora é do meio acadêmico, mas também tem pessoas que não são da história, enfim, o público é diverso. Tu podia explicar para nós, já de saída, o que que é história oral, de uma forma geral, assim? Ok. Muito obrigada, Uhum. Abner, pelo convite, aos demais colegas do museu. Fico muito feliz em poder conversar com vocês. Eu trabalhei no museu por alguns meses, quando eu era professora da UPF, né, há muito tempo atrás. E também gostaria de dizer olá para todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Então, quando a gente fala em história oral, a gente fala de uma metodologia de pesquisa que tem o objetivo de constituir fontes para o estudo da história contemporânea. É uma metodologia que surgiu na metade do século XX, no momento em que foi inventado o gravador a fita. E ela consiste na realização de entrevistas gravadas com pessoas que participaram de determinados acontecimentos que são objeto de nosso estudo. Então, assim, são entrevistas com pessoas que viveram, que testemunharam, ou que viveram como testemunhas desses acontecimentos, e que são, no caso, abrigadas em projetos de pesquisa, e que também são produzidas com o objetivo de se constituir um acervo, um arquivo. Então, são entrevistas que elas pretendem ter uma vida mais longa do que aquela que é a sua primeira vida. Digamos, eu vou fazer algumas entrevistas para uma pesquisa específica, Uhum. mas se espera que esse material sirva também para outros fins. Tem um pesquisador italiano chamado Alessandro Portelli, que ele tem muitos trabalhos, ele é um grande nome dessa área, e ele diz que a história oral, ela tem como uma das suas marcas, das suas características, o fato de que ela trabalha com questões de memória, de narrativa, de subjetividade, de diálogo. Não é só uma forma de descobrir dados, de reconstituir fatos, mas também os significados que esses processos, que esses acontecimentos tiveram na vida das pessoas. E ao analisar a vida das pessoas, se está analisando elementos para entender o significado coletivo dessas experiências. Então, assim, de forma ampla, a história oral é isso, é Uhum. uma forma de fazer pesquisa por meio de entrevistas com pessoas que participaram de determinados eventos, preocupada, essa pesquisa preocupada muito mais com os significados que essas pessoas construíram, a forma como elas viveram essa experiência, do que como alguma coisa que possa provar que algo aconteceu Uhum. exatamente daquela maneira, né? Então essa é a ideia inicial que eu gostaria de Eu acho que é deixar. um bom ponto de partida para a gente começar a live, para a gente entender também o tema e depois o projeto, Isso. né? Uma coisa que eu queria te perguntar também, tu falou em que a história oral trabalha com pessoas, né? Isso é um pouco que ela difere das outras metodologias. A gente, na faculdade, depois no trabalho, os historiadores trabalham com fontes materiais, principalmente. E, só que como se trata de pessoas, deve ter uma série de cuidados e preocupações que o pesquisador deve ter, né? Tu pode falar um pouco para nós qual que é o papel Sim, do historiador nesse processo? Quais são os cuidados que ele tem que ter? isso. Então, muito bem, tu tá aprendendo direitinho, Abner. Como é uma metodologia, assim, ela é um conjunto de passos, e é interessante comparar esses passos com aquilo que são as entrevistas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Se nós formos pensar, em muitas situações nós estamos passando por uma experiência, de entrevista, como estou passando agora contigo, tá me entrevistando, né? Mas se a gente vai no médico, é uma entrevista. Se a gente vai tentar uma bolsa de estudo ou um emprego, a gente faz uma entrevista. Se a gente vai fazer uma terapia, a gente faz uma entrevista. Se a gente vai procurar um financiamento num banco, a gente vai sentar e vai tentar convencer que a gente tem condições de pagar. Então, tem entrevista em tudo que é lugar da nossa vida. E tem também as entrevistas que os jornalistas fazem, né, que é o mais comum, o padrão mais comum de entrevista. No caso da entrevista de história oral, os cuidados que a gente tem
são os cuidados que nós, como historiadores, devemos ter em relação a qualquer fonte. Então, por exemplo, nós temos que fazer uma preparação que permita que a gente selecione um assunto que possa ser tratado com história oral, e nem todos os assuntos podem, nem todos os assuntos precisam de história oral, e nem para todos os assuntos isso serve. Então, descobrir qual é o assunto, definir quais as pessoas, qual é o perfil das pessoas que podem nos ajudar a entender esse determinado assunto, fazer um roteiro com um conjunto de perguntas que nós vamos fazer mais ou menos para todas as pessoas, tomar o cuidado, tomar o cuidado com o fato de que nós estamos falando sobre experiências que muitas vezes são dolorosas, são traumáticas. Então, todo o cuidado de se colocar no lugar do outro, de escutar mais do que perguntar, de não bater boca, de não ficar contestando. Então, de criar um clima em que a pessoa sinta que a sua experiência é uma experiência que é relevante, né? E que dessa forma a pessoa se sinta à vontade para contar aquilo que ela considera que é relevante da sua experiência. E aí, entre esses cuidados eles continuam depois que a entrevista for feita, na forma de tratamento desse material, nos trabalhos que a gente faz, seja um texto escrito, seja a produção de um documentário, de um podcast, e também no cuidado em relação à guarda desse material. Porque a gente considera que essas fontes históricas, elas são um patrimônio, né? Elas fazem parte de uma riqueza de experiências que talvez não se tenha acesso se a gente não conversar com essas pessoas. Então, o cuidado em relação ao destino que essas entrevistas vão ter também faz parte desse conjunto de pequenos passos dados para constituir essas fontes históricas e para torná-las úteis para pesquisadores e para outras pessoas interessadas, mas também para, de certa forma, pagar a dívida que a gente contrai com as pessoas. Ou seja, eu estou roubando de você o tempo, a experiência, a sua história, e eu tenho que devolver isso, ou que dar a isso um destino respeitoso. Por isso que, se der tempo, depois eu quero falar um pouquinho de uma iniciativa na qual eu estou trabalhando, que visa produzir um acervo online de entrevistas, né? Uma forma de guardar esse material para que ele não se perca. E só para fechar, isso é uma das coisas que torna as entrevistas de história oral diferentes daquelas da imprensa, por exemplo. Quando uma pessoa dá uma entrevista para a imprensa, o jornalista nos dias seguintes, ele publica uma matéria com elementos daquela entrevista, mas não é a entrevista como um todo. E depois aquilo não permanece num arquivo, aquele material bruto, né? No nosso caso, a gente guarda. Uma entrevista de trabalho, de bolsa, uma consulta médica, assim, toda essa interação, ela não fica guardada, porque ela é produzida, são entrevistas feitas com outros fins. E a história oral quer produzir fontes com pessoas que viveram esses acontecimentos e que essas fontes sirvam para que a gente pesquise, para que a gente conheça, para que a gente tenha uma visão mais complexa e mais larga, mais alargada da realidade social. Eu já vou dar continuidade aqui, mas antes eu queria avisar que eu não fiz o comunicado no começo, na verdade, mas para quem quiser interagir com nós durante a live, deixar perguntas ali no chat, fique à vontade, que na medida do possível, e depois no final da live também a gente reserva um tempinho, que a Prof. Carla responde na medida do possível, né? Então, por favor, quem tiver alguma questão, já quiser colocando ali, a gente vai tentar responder todas na medida do possível. Prof, uma coisa que tu falou na tua fala ali, que é sobre a história oral, ela não pode trabalhar com todos os períodos, né? Então, principalmente após a invenção do gravador, na década de 50, né, que tu falou,
tem algum período que tu acha que a história oral foi essencial para a gente entender esse período, assim, que deu, lançou uma luz, que a gente conseguiu compreender o período, principalmente através da história oral? Sim, sim. Em relação, por exemplo, aos participantes e sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, a história oral foi usada na Itália muito, 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 em relação à organização dos trabalhadores, greves, partidos de esquerda também, foi muito utilizado. A questão dos movimentos feministas, as pesquisadoras feministas, a partir dos anos 70, 80, deram contribuições muito importantes. E existem, inclusive, pesquisas com história oral a respeito da Primeira Guerra Mundial, mas não assim, não com entrevistas feitas com soldados que participaram, mas sim com a retomada de gravações que foram feitas. Ainda não se falava em história oral, mas houve algumas iniciativas, especialmente na Itália, de gravação de histórias e de músicas a respeito da Primeira Guerra, e que agora, com as preocupações da história oral, se volta atrás e se busca esse aspecto que eu acabei não chamando a atenção, mas que é fundamental, é que as fontes orais são orais, né? Elas trazem a oralidade. É um patrimônio que não é apenas o patrimônio escrito, mas também o patrimônio oral. Inclusive, já que eu falei na Itália, vou falar de novo, que lá a história oral também foi muito usada pelos dialetólogos, que são os pesquisadores que estudam os dialetos. Então, eles fizeram uma vasta reunião de gravações de diferentes dialetos. Isso é um grande patrimônio cultural que eles têm, porque eles têm isso falado, né? Então, a história oral tem essa dimensão, que é trazer a voz, e trazendo a voz, traz um pouco mais de vida do que quando a gente trabalha só com textos escritos. E mais recentemente, nós temos utilizado muito a imagem também, as gravações de vídeo, não só de áudio. Por exemplo, daqui a pouco, quando eu falar sobre o projeto da Covid, nós já temos na nossa equipe 21 entrevistas, todas feitas por videoconferência. Então, é tudo por imagem, e a imagem agrega outros elementos, além daqueles que a gravação em áudio traz. E para finalizar esse tópico, no Brasil também são bem importantes as pesquisas a respeito do período da ditadura, né? Que são pesquisas que foram pioneiras. A história oral foi usada já no momento em que se começou a estudar esse tema e que existiam muito poucas fontes escritas disponíveis. Mas agora que já existe um número maior de documentos acessíveis à pesquisa, ainda assim a história oral ela é fundamental. Eu vou dar um exemplo. Há pouco, uma estudante de mestrado aqui na URGS defendeu uma dissertação a respeito das origens do bairro Restinga. O bairro Restinga é um bairro bem afastado aqui do centro de Porto Alegre, e esse bairro ele foi criado no 1967, entre 67 e 69, bem no contexto do milagre econômico, e ele significou a expulsão de uma grande quantidade de pessoas das proximidades do centro de Porto Alegre, daquilo que eles chamavam de vilas de maloca, e esse povo foi levado para 30 quilômetros da onde eles moravam antes. E é uma das experiências que mostra as transformações econômicas e cruéis que marcaram a ditadura por conta do crescimento das cidades, do êxodo rural, da concentração da riqueza. Então, conversar com as pessoas entrevistar as pessoas que viveram, que protagonizaram esses acontecimentos, que foram expulsas e foram levadas para Restinga, que lá tiveram que construir um sentido de comunidade, uma outra forma de viver, é uma das potencialidades da história oral. Muito legal saber.
É interessante notar que ela atua, às vezes, como uma fonte complementar às outras, né? A gente tem, parece uma formação um pouco deficiente quando a gente pensa em alguns períodos da história, principalmente a ditadura, se for pensar só em textos, né? Acho que nesse sentido da história oral, quando a gente vê alguém que viveu aquele período conversando sobre, e principalmente depois, se essa entrevista passou por um processo da metodologia da história oral, acho que isso ajuda a gente a ter um entendimento maior, eu acredito. Sim, a gente entende outras Uhum. coisas. Assim, a gente, nenhuma fonte é melhor do Uhum. que a outra, né? Mas a gente entende algumas coisas por meio de algumas fontes, outras coisas por meio de outras. E para alguns assuntos a história oral é complementar, para outros ela é fundamental, né? Tem certas situações onde não houve um registro escrito ou se tratam de pessoas que não tiveram oportunidade de ter a sua versão da história Sim. Uhum. registrada de forma escrita, né? Então a história oral ela tem um papel muito grande nesses e nos outros casos. Obrigado, prof. E a tua experiência particular com a história oral? Em que momento da tua trajetória acadêmica tu começou a se interessar e que momento tu começou a fazer pesquisa já de história oral? Tu podia falar um pouco para nós, assim, que momento que tu tem acesso, que tu Tá, se começa a fazer história oral, digamos assim? tá. Sim, eu comecei no mestrado, eu fiz um mestrado entre 94 e 96 na URGS, e trabalhei com o tema da pregação anticomunista da Igreja Católica. Então, fiz algumas entrevistas a respeito disso, tentando entender o que as pessoas lembravam a respeito dessa pregação, o que entendiam por comunismo, se tinham medo, se não tinham. Depois eu continuei esse estudo no doutorado, onde eu fiz um número bem maior. Fiz 5 entrevistas no mestrado e já fiz umas 30 no doutorado. E depois, quando eu já era professora, aí eu também fiz uma pesquisa com ex-combatentes das forças da FEB, enquanto eu era professora da UPF. Depois, uma pesquisa sobre a história da luta pela anistia, várias outras no contexto da ditadura. E agora, mais recentemente, eu tenho trabalhado com essa questão do contexto da pandemia e da Covid, e também no sentido de organizar esse repositório de entrevistas de história oral que eu havia antes mencionado. Porque eu senti, assim, que entre nós, na nossa universidade, entre os estudantes de graduação, pós-graduação, e também entre os colegas, muitas pessoas fazem entrevistas para suas pesquisas, só que cada um guarda as entrevistas em casa, assim como eu fiz toda a minha vida, né? Uhum. E aí eu pensei e conversei com outras pessoas a respeito da possibilidade de nós criarmos um site no qual nós pudéssemos disponibilizar esse material. E esse site começou a ser organizado em 2017, foi para o ar em 2018, e até o momento ele está com 70 entrevistas. E agora nós temos a previsão de fazer 50 entrevistas no projeto da Covid. Então, até o começo do ano que vem, nós vamos ter 120 entrevistas. E esse é um trabalho assim, que tem o objetivo de criar um espaço de diálogo e de formação para os novos pesquisadores. Porque, às vezes, se tem a oportunidade de aprender em sala de aula, fazer história oral, mas muitas vezes cada um se vira e faz como Sim. consegue quando precisa fazer os seus trabalhos. Então, criar um site e construindo um padrão do que seria um trabalho cuidadoso, bem feito, seguindo certos padrões, é uma estratégia que fortalece essa prática e que ajuda a fazer com que ela tenha mais qualidade. É um projeto educativo, no sentido de que eu vou aprender a partir daquilo que os outros fazem, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, eu vou ver o que os outros fazem e vou seguir, ou então vou dizer, não, desse jeito não fica legal, vou fazer diferente. Então, é uma forma de permitir que os trabalhos individuais ganhem uma circulação maior, possam ser utilizados em outros momentos. Eu posso muito bem pegar uma entrevista que você fez para uma determinada pesquisa
e olhar nessa entrevista em busca de outras coisas que você não tinha buscado, Uhum. mas que eu posso encontrar ali dependendo das minhas preocupações, dos meus problemas de pesquisa. Então, essa é mais ou menos a Uhum. trajetória. Comecei com os meus trabalhos de formação, mestrado e doutorado, e depois, na condição de professora, desenvolvi outras pesquisas, e agora estou investindo nesse trabalho de construção de um acervo online de entrevistas. Eu ia deixar as perguntas para o final, a gente fazer as perguntas sobre o projeto e sobre história oral, mas como a gente teve esse atraso no começo e a maior parte das pessoas que assistem a gente tem que ir para aula, daqui a pouco eu acho que eu vou botar duas perguntas aqui que fizeram sobre história oral, porque elas fecham bastante com o assunto. Tá? Tranquilo, pode ser? Claro, Então, claro. um usuário ele perguntou a diferença entre as entrevistas feitas por sociólogos, aí ele deu o exemplo do Richard Seney e do G.C.A. Souza, e aquelas feitas por historiadores. Ela vai no sentido de uma se tornar fonte e outra não? Como que é isso? Eu, na verdade, teria que conversar com os sociólogos para saber como é que eles costumam, qual é o tratamento que eles costumam dar posteriormente à realização das entrevistas, Uhum. né? Eu acho assim que tem muitas coisas que são parecidas, mas nós, historiadores, temos essa mania com os arquivos, né? A gente quer que as coisas sejam arquivadas porque essa é a forma disso se transformar numa fonte, disso possa ser conferido por outras pessoas. Então, eu acho que essa é uma das diferenças. A outra diferença, assim, é que cada disciplina vai construindo um modus operandi que seja mais adequado às suas preocupações. Por exemplo, os colegas que são da educação, da pedagogia, eles e elas costumam fazer entrevistas e omitir a identidade das pessoas. Então, por exemplo, para estudar determinados processos de ensino-aprendizagem, escolhem uma escola ou duas escolas e fazem uma série de entrevistas com professoras, gestores, estudantes e utilizam esse material para os seus estudos. E nesses estudos não consideram que seja fundamental apresentar os nomes das pessoas. Nós, na história, já temos uma tradição diferente, né? Que nós consideramos, nós valorizamos mais a questão da particularidade, da individualidade. Eu acho que em relação à sociologia e aos colegas da ciência política também, essa preocupação com o singular e com o particular talvez seja uma diferença que nós temos em relação a esses colegas que também fazem entrevistas e que muitas vezes não chamam isso de história oral ou de fontes orais, né? O que une os historiadores acho que essas duas características, né? Reconhecer e valorizar o papel do indivíduo nos processos mais amplos e o que implica na revelação da identidade da pessoa e a preocupação depois com o arquivamento dos materiais. Não sei se é só isso, mas eu vejo isso como alguma das diferenças. Muito obrigado. A gente teve uma segunda pergunta também aqui, na verdade teve várias, a gente vai ter trabalho. Primeiramente, parabéns para o museu, a gente agradece. E a pergunta é como se dá o processo de escolha das fontes orais? Sim, ótima Uhum. pergunta. O processo se dá a partir daquela coisa que é, às vezes, chata, mas fundamental, que é a elaboração de um projeto de pesquisa. Ou seja, eu tenho que descobrir, tenho que conseguir colocar no papel aquilo que eu considero que são os principais objetivos. O que eu quero saber com essa pesquisa, né? Eu escolho um assunto e dentro daquele assunto eu tenho que saber que alguém já escreveu alguma coisa a respeito, tenho que ter alguma ideia de que existe alguma reflexão, alguma literatura sobre o assunto, e eu descubro que tem alguma coisa ali que me interessa, que não foi trabalhada ainda, ou que eu gostaria de conhecer. Então, é aquilo que a gente diz que é a delimitação do assunto e dos problemas de pesquisa. Dependendo desses problemas, se define um perfil de pessoas a serem entrevistadas.
e a partir desse perfil vai se buscar informações a respeito de que pessoas que cabem nesse perfil. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nesse projeto sobre a experiência da Covid, nós decidimos na URGS fazer entrevistas com estudantes de baixa renda, porque nós temos 50% pelo menos dos estudantes que entram por cotas, né? E entre esses estudantes tem várias categorias. Tem aqueles que estão de escola pública, comprovação de baixa renda, ou seja, um salário mínimo, média de um salário mínimo e meio por pessoa, por família, mensalmente. Tem aquelas pessoas que são escola pública, baixa renda, autodeclarado preto, pardo, indígena, e também tem a categoria das pessoas portadoras de deficiência. Então, a gente queria entender qual é o impacto que a pandemia está tendo nesse público, que é o nosso público estudantil, mas que faz parte desses grupos que são mais vulneráveis. A gente tem visto, em tudo que é estudo, que as populações mais pobres estão sofrendo mais, estão morrendo mais, são aquelas que mais estão sendo afetadas pela pandemia. Então, no nosso ambiente, nós consideramos que seria válido pegar esse perfil de pessoas. Como é que nós chegamos nas 50 pessoas? Nós distribuímos um formulário pedindo para que quem tivesse interesse e que fizesse parte dessas categorias se inscrevesse. Aí nós tivemos cento e poucas pessoas inscritas, e aí pegamos essa lista e fomos separando. Tantos de tal curso, tantos de tal categoria, pessoas do interior e de Porto Alegre, estudantes e familiares. E daí tentamos construir um grupo que fosse representativo dessa diversidade que são os alunos de baixa renda da URGS. E a partir disso, então a gente foi filtrando critérios para chegar num grupo, e nesse caso, diferente de outros casos, as pessoas se ofereceram para ser entrevistadas. Normalmente a gente define um determinado grupo e vai atrás das pessoas, e uma pessoa indica a outra, e assim a gente vai constituindo um grupo que possa dar conta daquilo que são os nossos problemas. Problemas de pesquisa, né? Não problemas da vida. Ótimo. Uma última pergunta, então, se eu acho que tem tempo ainda. Como eu disse, o objetivo vai ter que se alongar um pouquinho mais, como deu atraso, mas estamos dentro do cronograma ainda. Então, uma última pergunta antes da gente passar para falar propriamente sobre o projeto, é sobre as diferenças entre as entrevistas para o jornalismo e para a história. As técnicas aplicadas são parecidas? Por exemplo, deixar perguntas mais complicadas para o final, etc. São similares essas estratégias de entrevista entre o jornalismo e a história? Bom, daí a gente precisava também ter um jornalista aqui para que ele explicitasse as técnicas, né? Uma das coisas que eu acho que é diferente é que o jornalista produz as entrevistas para um uso mais imediato, né? E nós fazemos as entrevistas, a gente faz várias entrevistas, e depois de algum tempo é que essas entrevistas vão se transformar num produto, vão se transformar num texto, num TCC, numa dissertação, num documentário. Então, assim, há um período de amadurecimento que é muito maior, né? E esse período de amadurecimento e o confronto entre as diferentes entrevistas permite que a gente consiga amadurecer, consiga pensar em outras questões e relacionar essas fontes com outras fontes. Então, assim, é um trabalho muito mais lento, né? É um trabalho demorado, é um trabalho que por conta dessa demora tem algumas vantagens. A gente não está sendo pressionado para já no dia seguinte fazer a publicação. E aí, acho que outra diferença, e se tiver algum jornalista assistindo, me diga se eu estou certa ou errada, é que nós historiadores, nós temos um costume que é de tentar mostrar melhor o processo que a gente passou para chegar num determinado conhecimento, né? Então, toda uma narrativa a respeito de como as entrevistas, como se chegou a definir aquele perfil, como é que se deu o contato com as pessoas entrevistadas, como é que elas estavam, como é que elas se sentiram, quais as dificuldades, porque nós não temos aquela premissa de que nós temos que proteger a fonte.
A nossa proteção da fonte é no sentido de que a gente se compromete a tratar de forma respeitosa a pessoa, né? Então, a gente assume certos compromissos com a pessoa e a gente tem que cumprir isso no material que a gente vai produzir. Mas a gente não tem o compromisso de esconder o que elas nos disseram. A gente só vai utilizar se elas nos autorizarem a utilizar. Então, assim, o tempo de cozimento do trabalho da história oral é maior do que o do jornalismo. A preocupação com o arquivamento, eu acho que é uma outra diferença, porque nós publicamos também textos que têm partes das entrevistas, nós também editamos as entrevistas, mas há um esforço para garantir que a entrevista possa ser consultada na sua totalidade, para que outras pessoas também vejam. Isso é o que acontece com todas as fontes históricas, né? Se a gente está dizendo alguma coisa, é porque a gente tem alguma, entre aspas, prova, né? A gente tem uma sobra, um resquício lá do passado, e a gente consulta aquilo, com base naquilo a gente pode dizer que as coisas aconteceram ou não aconteceram. E a gente diz onde é que essas fontes estão. Eu pesquisei, digamos, cartas de alforria que estão arquivadas no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Se você não acreditar que houve escravidão no Rio Grande do Sul e que houve alforrias, você pode ir lá e conferir se eu estou falando a verdade ou não estou. Então, essa forma de mostrar onde estão as fontes é uma particularidade dos historiadores, que eu acho que é um pouquinho diferente de como funciona o jornalismo. Não é melhor nem pior, só é diferente. Muito bom, muito obrigado. Então, seguindo para o segundo momento da nossa live, a gente fala agora do projeto da Prof. Carla, que a Prof. Carla está participando, o Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu vou falar de uma forma bem geral, ele está procurando entender como as pessoas, qual é o cotidiano das pessoas durante a pandemia, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é que a gente tem várias iniciativas pelo mundo todo nesse sentido, sabe? São vários museus, principalmente museus coletando objetos que são importantes para as pessoas durante o isolamento, tem arquivos nacionais, internacionais também fazendo esses registros. A primeira pergunta que fica, eu acho, quando a gente começa a ver essas iniciativas é por que surgiu essa emergência de registrar essa história do tempo presente, sabe? O que leva os historiadores e os arquivistas a pensar nisso? Ok. O que nos leva a fazer isso, né? É uma questão que não é tão fácil responder, porque a gente está vivendo, está experimentando isso e talvez não esteja ainda em condições de avaliar por que a gente está agindo dessa maneira ou de outra. Uma das razões é que a gente não pode fazer outra coisa, né? Então, por que vocês estão fazendo a live? Porque vocês não podem fazer outras coisas. Então, assim, essas iniciativas, elas floresceram em muitos lugares do mundo, um pouco porque as instituições culturais, elas precisavam achar um jeito de continuar trabalhando, né? Então, e a excepcionalidade da pandemia, ela foi alguma coisa que provocou essa ideia, olha, é diferente, a gente nunca passou por isso, e nessa enxurrada de informações que nós temos nesse tempo, muitas informações podem significar nenhuma informação se não houver uma estratégia de recolhimento, arquivamento, organização desse material. Então, mais ou menos esse é o espírito que eu sinto nas iniciativas que eu conheço. Acho que também tem a ver com o desenvolvimento em vários lugares, especialmente no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, da discussão da história pública, né? Também acho que tem a ver com o fato de que, a partir do começo da pandemia e das exigências de isolamento social, as pessoas, nós sentimos falta do contato com as pessoas, né? A gente precisou uma maneira de se expressar, e eu acho que essas estratégias, elas permitiram com que a gente também canalizasse a nossa, estou falando de vocês, eu acredito, como museu, e da minha, como pesquisadora, a nossa ansiedade em relação ao que a gente pode fazer nesse momento, quando a gente parece tão
tão sem perspectiva, essa sensação de... Ai, não consigo me lembrar da palavra, assim, de que a gente não tem o que fazer, que a gente é... Como É que eu uma digo isso? inação, Quando a gente né? pensa É um que... período de inação, a gente não consegue se mover, né? É, isso, Era essa a isso. palavra. Então, eu acho que essas iniciativas, elas respondem ao desejo tanto de quem está em instituições que lidavam com memória, com cultura, com história antes e que já não podem fazer isso por causa do isolamento social. E também o fato de que as pessoas, em geral, as pessoas estão disponíveis para falar. Por exemplo, nós tivemos muitas pessoas que se inscreveram quando nós achávamos que ia ser muito difícil fazer a entrevista à distância. No entanto, não foi difícil, porque as pessoas querem falar, as pessoas querem ser entrevistadas, elas querem deixar registrado. Então, é uma mescla de todas essas ansiedades e expectativas em relação a gente entender, né? A gente quer dar sentido para aquilo que a gente está vivendo. A gente quer comunicar, a gente quer conversar, e me parece que essas experiências, elas canalizam esse desejo. Eu posso dar alguns exemplos dessas Com experiências? certeza, com certeza. Pode ser? Tem um museu, na cidade de Montebelluna, na Itália, que se chama Memorial Vêneto da Primeira Guerra. E eles têm um projeto chamado Instantâneos do Presente. O que eles fazem? Lá no site do museu, eles pedem para a pessoa pegar 10 objetos que juntados, que reunidos, faz de conta que tem uma folha de ofício, em cima dessa folha de ofício coloca ou de uma cartolina, coloca 10 objetos diferentes, organiza esses objetos e tira uma foto desses objetos e escreve um texto contando o que esses objetos dizem. Tá? Então, é uma estratégia de fazer um recolhimento massivo de histórias que são contadas a partir da composição com esses objetos que passaram a fazer parte da vida. Por exemplo, um tubo de álcool gel e mais um par de luvas e mais outras coisas que a gente tem utilizado, um pijama, outras coisas que a gente tem utilizado de uma forma diferente do que a gente utilizava antes, né? Esse é um projeto. Então, a produção, as histórias, as memórias, elas são recolhidas a partir do esforço de juntar os objetos representativos. Tem uma outra experiência no Canadá, na cidade de Toronto, que se chama Cooking the Past, Cozinhando o Passado. Então, as pesquisadoras, elas estão solicitando, as pesquisadoras que organizaram, que as pessoas escrevam, tirem fotos a respeito da atividade de fazer comida, né? E que elas escrevam as receitas e contem o que essas receitas têm a ver com a história da família, por exemplo, né? Então, que estar na cozinha, estar juntas, as pessoas cozinhando, vou fazer o bolo da tia tal, vou fazer o doce que eu aprendi lá com a minha avó, com a minha sogra e assim por diante. Então, é uma forma de, por meio de uma prática, incentivar uma determinada prática e produzir espaço para a narrativa a partir daquela prática. E outra coisa é o projeto Memórias Covid-19 da Unicamp, que tem um formulário no qual as pessoas podem mandar foto, áudio, vídeo, texto, narrando também as particularidades do seu cotidiano. E foi mais ou menos ao mesmo tempo em que essas iniciativas surgiram que surgiu o nosso projeto da Covid. Muito legal saber dessas iniciativas também. É interessante pensar também que, enquanto estudando de história agora e como futuro historiador, a gente se preocupa também como as pessoas vão falar sobre o que a gente está vivendo, né? Porque a gente está muito em contato também com o que as pessoas pensam sobre o passado e muitas vezes uma série de deturpações que a gente vê, né? Então, se preocupar em ter que o que a gente vive seja devidamente registrado, eu acho, né? Mas agora falando especificamente sobre o projeto, né? O projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Tu já foi falando sobre ele durante a fala, acho que a nossa intenção era essa também, e familiarizando as pessoas, elas já foram aprendendo também. Mas especificamente sobre o projeto, prof. Qual que são os objetivos diretos, assim, na proposta dele?
quais são os objetivos específicos dele também. Tá. Então, tu só me diz quanto tempo que eu tenho para que eu consiga organizar a fala nesse tempo. Acho que nós temos uns 5 minutos. A gente vai até que Temos uns horas? 5 minutos. 5 minutos? Que daí Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu vou dizer é que se vocês colocarem lá no Google documentando a experiência da Covid-19, vocês vão cair no site do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, a PERS, e lá vai ter a explicação do projeto. Esse projeto ele tem a parceria de várias universidades, nós estamos em 12 instituições, e ele tem 2 eixos. Um deles é um formulário Google, é um questionário no qual a pessoa se apresenta, ela pode pedir para que o seu nome seja revelado ou não seja revelado, e responde uma série de perguntas a respeito do seu cotidiano. Também pode inserir materiais, assim como o projeto da Unicamp. E o outro eixo do projeto são as entrevistas. Então, cada uma das instituições envolvidas está decidindo qual é o perfil das pessoas a serem entrevistadas, né? Nós vamos entrevistar estudantes, o Arquivo Público vai entrevistar gestores do governo do Estado, secretários de Estado, outras pessoas que têm a ver com a questão da gestão do plano das bandeiras, com todas as ações que são no âmbito do governo do Estado. Então, assim, são entrevistas com um perfil bem diferente do nosso. Outro exemplo é o Centro Histórico-Cultural da Santa Casa, que vai entrevistar profissionais da saúde. Tem outras instituições que vão entrevistar profissionais do esporte, da cultura, trabalhadores de frigorífico. Então, a intenção é que se construa uma diversidade no conjunto das instituições. Então, digamos, nós e o Arquivo Público vamos chegar ao fim do projeto com 65, 70 entrevistas, né? Se a gente tiver mais um tanto, umas 20, 30 cada instituição, a gente vai chegar bem longe, a gente vai passar das 200 entrevistas, e isso, o fato de todo esse material fazer parte de um único projeto e ser organizado e divulgado, isso nós acreditamos que vai ser uma estratégia muito importante contra a política de negacionismo que nós estamos vendo no dia a dia, né? Agora, na última conversa a respeito da vacina, nós vemos que ela continua se renovando, e nós acreditamos que se existe toda essa negação em relação a esse drama, essa tragédia que nós estamos vivendo agora, isso vai ser muito maior no futuro. Então, por conta disso, é que nós estamos fazendo esse esforço, que é o esforço da realização das entrevistas e também da divulgação do formulário. Então, assim, ó, se vocês quiserem contribuir, nós ainda não temos muitas pessoas aí da região de Passo Fundo. Então, eu até posso mandar para o Abner depois um material de divulgação para colocar em site. Vocês entrem no formulário, deem uma olhadinha e vejam se vocês gostariam de registrar a experiência de vocês nesse período. Nós queremos, com isso, construir um acervo de fontes históricas que prove que isso que nós estamos vivendo realmente aconteceu. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, em termos gerais, que eu gostaria de dizer do projeto. E, sim, é um projeto coletivo, nós temos um monte de gente participando, e essa é outra das dimensões positivas do projeto. Eu tinha um vídeo também, né, professor, que era um vídeo falando sobre o projeto, que a gente pode deixar ele linkado hoje na nossa biografia, para quem quiser acessar. Aquilo era um exemplar de uma das entrevistas realizadas. Mas eu vou te mandar um outro material que eu acho que é mais adequado para o site. Se quiser participar também, a gente vai deixar na biografia do nosso perfil, daí as pessoas podem acessar por ali. Isso, vai se encaminhando para o encerramento. E nós tivemos atraso, mas estamos dentro do cronograma ainda, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui, a gente não teve mais uma pergunta, prof. Acho que foi a mesma pessoa que perguntou sobre a proximidade entre jornalismo e história nas pesquisas, mas
As fontes geralmente se interessam pelos trabalhos produzidos com a história oral? Ótima pergunta. Ah, assim, entre os cuidados que a gente tinha conversado lá no começo, um deles é aquele de fazer o contato posterior à entrevista e à produção do material com as pessoas. Sim, o que eu sinto é que as pessoas se interessam, né? Que as pessoas gostam de saber qual é o resultado da contribuição delas. Então, pelo menos na minha experiência, as pessoas se interessam e faz parte das nossas preocupações pensar de que maneira se pode ser mais efetivo entre aspas, na devolução desse material para as pessoas, né? Às vezes é por meio de uma visita na casa, às vezes é a entrega de um material Uhum. escrito, a entrega de um vídeo, de um áudio. Tem que pensar um pouquinho em qual é o perfil dessas pessoas que foram entrevistadas, mas sim, é muito respeitoso e importante que se faça esse esforço de contato posterior ao trabalho com as entrevistas. É uma espécie de retorno, né, para ver o que foi feito com base no trabalho. Isso, e que inclusive existem trabalhos que discutem as reações que as pessoas tiveram ao receber os trabalhos, e muitas vezes as pessoas não concordam exatamente com a interpretação que os pesquisadores fizeram, e isso cria a possibilidade de pensar diferente, tanto quem pesquisou e fez o trabalho, quanto a pessoa que viu a sua história sendo interpretada. Então, assim, já que as pessoas não são papéis que a gente pode olhar e depois guardar na gaveta, sempre é possível que a nossa interpretação a respeito da experiência e do significado que os outros deram para uma determinada situação, contexto, acontecimento, nós mesmos podemos mudar a nossa interpretação a respeito da interpretação do outro. Então é um trabalho assim bastante de diálogo, Sim. né? E que exige a capacidade de se colocar no lugar do outro, de estar aberto para a escuta. São os desafios da história oral. Assim, não quero dizer que a gente sempre consiga fazer isso, né? Mas é importante a gente tentar, pelo menos. Muito obrigado, prof. Muito certo. Então a gente vai se encaminhando para o encerramento agora. Essa foi mais uma live do Museu Histórico Regional. A gente agradece a Prof. Carla, eu agradeço em nome do museu por ter aceitado participar com nós. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês e um abraço para todo mundo que veio hoje. Nada, prof. Eu também agradeço as pessoas que assistiram a gente e as perguntas que mandaram aqui, acho que foram bem construtivas, ajudaram a gente a construir o assunto. E da minha parte também agradeço porque a gente aprendeu um pouco mais sobre história oral e com esse projeto também é muito construtivo para a formação, sabe? Para a gente ter ter um acesso a mais sobre essa metodologia de pesquisa. E encerrando então, eu convido quem assistiu a gente e quem ainda não conhece o museu a nos visitar quando ele estiver aberto de novo. A gente não sabe quando vai abrir, mas enfim, quando abrir, convidamos a todos a comparecerem lá. E por enquanto, curtir e compartilhar nossas publicações, ficar atentos nas redes sociais. O museu não tem parado nesses últimos meses, né? Tem ficado bastante ativo. Da minha parte, eu convido as pessoas para escutarem o podcast do museu, que terça-feira que vem estreia a terceira temporada. Tem sido um trabalho bem legal. E da minha parte é isso. A gente se despede. Boa noite para o Carlos, boa noite para quem assistiu a gente. Até mais. Boa noite, muito De obrigada. nada. Tchau. Tchau.